Ei, quer se aposentar em apenas 10 anos? Então assiste esse vídeo até o final e se inscreve aí no canal. Antes de dizer como se aposentar em apenas 10 anos, vamos discutir se é necessário, se é possível ou até mesmo se devemos fazer isso. Eu começo falando sobre a necessidade. Hoje, muitas pessoas reclamam da falta de tempo, seja para fazer um exercício, para cuidar da saúde, para visitar a família ou para fazer uma viagem. Falta tempo para todo mundo. Talvez se você tivesse aposentado, ou seja, você tivesse dinheiro, você teria como fazer tudo isso. Agora, será que é possível? O que me leva à segunda questão. Bom, antes de falar se é possível ou não, eu gostaria de pedir para você pegar uma nota de R$2. Pegue uma nota de R$2, dobre essa nota ao meio, abra, pegue essa parte bem ao meio dela e faça isso aqui, ó. Fez? Não fez, né? Eu sei que você não fez. E eu sei o porquê você não fez. Você não faz isso porque você não gosta de rasgar dinheiro. Ninguém gosta de rasgar dinheiro. Certo? Ou não? Uns 10 anos atrás, eu comprei isso aqui. Isso aqui é uma câmera digital. Há 10 anos eu comprei essa câmera. Usei umas 2 ou 3 vezes e encostei no canto da minha gaveta do armário e nunca mais usei. Isso quer dizer que eu não precisava dessa câmera. E eu joguei 300 ou 400 reais fora. Ou seja, eu fiz esse movimento várias vezes com o meu dinheiro. Então, se você cortar tudo que for supérfluo da sua vida, com certeza você conseguirá fazer a sua aposentadoria em 10 anos. Algumas pessoas vão pensar, é muito difícil fazer isso, dá muito trabalho, ter que pensar. Eu já acho que dá mais trabalho ter que trabalhar os outros 25 anos. Agora, tem uma terceira questão. Eu devo fazer isso? Para dizer se eu devo ou não, isso me faz lembrar uma história. A história de José do Egito. José era um garoto de uma família de muitos irmãos. E os irmãos o invejavam, porque ele era mais novo e por uma série de outros fatores. E o venderam para o Egito. E os egípcios o escravizaram praticamente. José foi trabalhar junto com o faraó. O faraó, olhando para aquele garoto, né, que trabalhava, gostou muito dele. Mas num dado momento, a mulher de faraó, por José estar muito próximo, passou a se interessar por aquele jovem. José era novo naquele momento, era forte. E a mulher deu em cima dele. Vejam só que danadinha, a mulher de faraó. E aí José disse que não para ela. Eu não posso fazer isso com o faraó. E ela, muito nervosa, com muita raiva daquela situação, ela denunciou José a faraó, dizendo que José havia tentado algo com ela. O faraó ficou indignado e mandou prender José. Lá na cadeia, José encontrou outros prisioneiros. E esses prisioneiros tiveram alguns sonhos e contaram esses sonhos para José. E José interpretou os sonhos e os sonhos aconteceram de acordo com o que José havia interpretado. Tempos depois, o próprio faraó teve um sonho muito curioso. Ele sonhou com 7 vacas gordas. Essas 7 vacas gordas vinham em seguida de outras 7 vacas, porém magras, feias. E essas 7 vacas magras engoliam as 7 vacas gordas. Nesse momento, o faraó acorda muito assustado por aquele sonho e volta a dormir. E quando ele volta a dormir, ele sonha com 7 espigas gordas, muito fartas, chegavam até a envergar, seguida de outras 7 espigas magras, sem folhas, espigas muito pobres. E as espigas magras engolem as espigas gordas. O faraó fica muito intrigado com aquilo e manda chamar todos os magos, adivinhos do Egito, e ninguém consegue interpretar aquele sonho. E ele fica muito furioso. E ele fica sabendo que José, na prisão, conseguiu fazer a interpretação de sonhos. E assim ele manda chamar José. E José, quando chega lá, diz ao faraó, faraó, eu
não consigo interpretar nenhum sonho. O que ocorre é que Deus me revela, e se Deus me revelar, assim eu lhe falarei. E foi assim que aconteceu. O faraó contou o sonho a José, e José disse que aquilo representavam 7 anos de muita fartura, de muita riqueza, muita comida, que estaria por vir no Egito. E os outros 7 anos, as outras 7 vacas magras, significavam 7 anos de muita miséria, escassez. E assim, ele dizia que seria necessário que se colocasse uma pessoa muito sábia no governo para poder gerir todo aquele recurso dos 7 anos iniciais, para que nos próximos 7 anos de miséria houvesse mantimento a toda a população, pois a miséria assolaria toda a terra. O faraó, pensando nisso, pegou e colocou José como líder supremo de todo o Egito, por ter ficado muito contente por José ter sido o único a interpretar, a conseguir entender, a desvendar o que o faraó tinha sonhado. E assim, José pegou 20% de tudo que era produzido no Egito e guardou para que nos próximos 7 anos houvesse mantimento à população. E daí, Fábio? E daí que a gente está falando exatamente de um plano de aposentadoria que José fez. E ele fez esse plano inspirado por Deus. Ele economizou 20% de tudo que era produzido para que houvesse mantimento na hora que não houvesse mais os mantimentos na terra durante aqueles 7 anos. Agora vamos lá, vamos entender como a gente vai fazer para elaborar o nosso plano de aposentadoria em 10 anos e mais, sem depender do governo. Bom, então vamos lá. Imagine que no mês de maio de 2020 você recebeu um salário de R$3.000, esse salário aqui. E aí você economiza R$1.500. Se você aplicar a 0,8% ao mês, o que equivale a 10% ao ano, você vai ter economizado R$1.500 e o que vai te render R$12. No mês seguinte, você terá R$1.500 do mês anterior, mais R$1.500 do mês atual, mais os R$12, ou seja, R$3.012. E a partir de então, você também vai ter um rendimento de 0,8% em cima desse montante. O que ocorre é o seguinte, se repetirmos essa operação durante 10 anos, vamos ver em maio de 2030 quanto que nós teremos acumulado. Então, maio de 2030, cadê? Está aqui. Em maio de 2030, nós teremos alcançado R$ 304.228. Esse valor que a gente vai acumular vai fazer com que a gente tenha um rendimento de 2.400. Bem verdade que a gente quer manter os 3.000 de salário sem precisar trabalhar. Então vamos ter que esperar um pouco mais do que 10 anos. Teríamos que alcançar aqui o mês de dezembro ou janeiro, o que faz com que a gente tenha que esperar 10 anos e meio para a gente fazer esse planejamento de economizar 1.500, aplicar uma taxa de 0,8 e ter o rendimento que nós temos. Novamente, entenda que se isso aqui for R$1.000, a gente vai ter que juntar 500. Se for 10.000, 5.000 e assim por diante. Seja lá qual é o teu salário, você precisa pegar a metade, aplicar a 0,8% ao mês. Agora, a grande pergunta é, onde é que eu vou achar essa taxa de 10% ao ano? A poupança, por exemplo, paga 5%. Existem fundos imobiliários, fundos multimercado, que dão taxas, às vezes até maior do que 10%. Existe um fundo alocação que ano passado deu 18% ao ano. É verdade que estamos em tempo de crise. No entanto, a Bolsa de março, que foi quando ocorreu a queda dela devido à chegada do coronavírus no Brasil, para agora, que estamos em maio, Petrobras, por exemplo, já aumentou 50%. Ou seja, a gente aqui está falando de 10%. A gente pode pensar também em comprar um imóvel e revendê-lo, ele pode valorizar 100%, ou seja, existem N variáveis para a gente investir no mercado. Agora alguém pode perguntar, para eu juntar esses 1.500 por mês, eu vou baixar muito a minha qualidade de vida. Então isso pode ser que não vale a pena. A intensidade de vida vai ser menor do que de quem está gastando todo o seu dinheiro. E para isso, a gente tentou fazer aqui um gráfico ilustrativo. Esse gráfico aqui representa duas pessoas, Joaquim e Zezinho.
Joaquim representado pelo gráfico azul, Zezinho pelo gráfico vermelho. Aqui são os anos e aqui a intensidade de vida. Pensando que nos 10 primeiros anos a intensidade de vida de Joaquim vai ser menor, porque ele vai estar gastando apenas a metade do que ele ganha e tendo que trabalhar durante todo o dia, aqui vai ser o nível da sua intensidade de vida comparada a de Zezinho, que vai ter uma intensidade maior, por vai gastar mais dinheiro, mas também vai estar trabalhando. A partir do 10º ano acontece esse efeito aqui. Joaquim não precisa mais trabalhar porque ele já tem uma renda independente de trabalho, ou seja, a aposentadoria, e a intensidade de vida dele percorre esse caminho durante toda a sua vida, hipoteticamente, até o ano de 2050, enquanto que a de Zezinho é mantida durante todos os anos de sua vida, enfim, até o ano de 2050, nesse patamar. Se a gente fizer uma comparação entre as duas áreas, percebe-se que uma área é em torno de 15 a 20% que a outra, ou seja, a azul é 20% maior que a vermelha, o que no frigir dos ovos quer dizer que a intensidade de vida do Joaquim, que fez a economia inicial, é 20% maior do que a intensidade de vida de Zezinho, que não quis fazer essa economia inicial. E aí, gostou? Quer tirar essa onda de estar aposentado muito jovem, com tempo, dinheiro e energia para aproveitar a vida? Então se inscreve no meu canal, deixa o seu like, se tiver alguma dúvida, algum comentário, deixa aí. E é isso aí, galera. Fica com Deus. Um abraço.